Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos em mais um Disruptcast, hoje com uma convidada muito ilustre, a Viviane Comiran, prefeita de Ibema, que ganhou o prêmio de inovação do município, no Paraná, né, esse prêmio. Boa tarde, Viviane. Conta para nós como que é ser uma prefeita inovadora dentro dessa nossa região aqui, que trabalha bastante sobre o tema da inovação. Boa tarde, hoje é um prazer estar aqui com vocês, agradeço. Foi uma coisa inesperada, na verdade, né? A gente faz um trabalho e você realmente não espera que seja, às vezes eu falo assim, a parte política, né? Mas aí a gente conseguiu essa premiação, fiquei muito feliz e a gente está trabalhando em cima de várias inovações no nosso município. Nosso município é um município pequeno, de 6.229 habitantes, né? Sim. Então, mas a gente está firme trabalhando nas inovações. Mas a indicação do município para esse prêmio, como que isso aconteceu? Conta um pouco para a gente como que se desenvolveu essa concorrência sobre a inovação e a vitória do município de Ibema. Assim, foram vários municípios que ganharam essa premiação e na nossa região oeste fomos Medianeira, Jesuítas e Ibema, né? O restante ficou para a região mais norte, né? Eu falo assim, metropolitana de Curitiba. Nós ganhamos essa premiação na parte de câmeras nas escolas, né? Principalmente no ICMEIs. Então, assim, na verdade, nós estamos com câmeras na cidade, né? Já quase aí atingindo 100% da cidade com câmeras, né? E nas escolas também. Estamos aí trabalhando. Então, foi nesse âmbito que está hoje, o governo está trabalhando, né? Nessas inovações e Ibema foi premiada nessa. O tema da educação aqui para a gente é bastante sugestivo, a gente sempre fala da educação aqui no Disrupt, justamente porque a questão da inovação, né, no modo geral, ela é muito cara à educação, né? Para o lado bom e para o lado ruim, digamos assim, Sim. né? No sentido, né, de conexão, redes sociais, etc. Né? A gente tem que sempre estar atento do ponto de vista da educação, mas, obviamente, tudo com regulação correta, isso é muito profícuo, né? Sim, com certeza. Porque assim, eu falo que isso traz um benefício, não só para o funcionário, mas sim para a família, né? Que vai saber que ali o funcionário está sendo cuidado, como ele faz o cuidado com as crianças, né? Então, essa inovação só vem trazer benefício. Também, eu falo assim que é um benefício bom, não só para os pais, mas como para o próprio professor, né? Por várias situações que ocorrem e que a gente anda vendo, né? Por aí, de situações de crianças, vamos falar bem espancada pelos professores, mas, né? Que são. Então, assim, isso também traz uma segurança, né? Para o próprio professor, próprio funcionário. Legal. E como é que funciona, assim, essa captação, né, de imagens e essa coordenação de controle, como é que ela é gerida pelo município? Tem uma secretaria específica? Há um banco de dados? Como que isso funciona? Isso, ela tem um banco de dados, mas ela fica, vamos dizer assim, a secretaria dos CMEIs tem a tela e também a Secretaria de Educação tem acesso, né? A secretária da Educação, ela tem acesso a essas imagens, né? O gabinete, ele tem acesso, porque assim, mistura muito. Então, eu tenho vários acessos, mas a gente não consegue cuidar de tudo. Mas a Secretaria da Educação, com a diretoria, a Secretaria da Escola, tem o acesso direto. Então, ali está passando todos os movimentos. Se há necessidade de alguma coisa, a gente busca ali para poder estar. E tem uma seção de dados nesse, né, eu digo das crianças ou dos pais, né, que permitem o acesso aos dados? Sim. Toda quando faz a matrícula, os pais assinam um documento, né, dando esse acesso de uso de imagens, tudo, né? Então, assim, a gente já está respaldado nisso. A gente tem todo esse cuidado, né? Vamos dizer assim, o pai não aceita que tenha a imagem do filho, Claro. né?
vai tirar ali se precisar, só que nessas ações nós precisamos ter dentro das salas de aula, né? E é Porque é um só na sala cuidado. de aula ou todos os Nos CMEs, nós temos dentro das salas de aula e fora, né? E nas escolas municipais, nós, por enquanto, a gente tem fora só, né? E já está trabalhando para fazer isso dentro das salas de aula também. E o que ensejou essa construção, né? Essa uma vigilância mais acurada das escolas? Qual foi O porquê, né? o O motivo? motivo? Assim, por causa dessas situações que ocorreram, né, no passado, de crianças, eu falo criança, adolescente entrando dentro das salas, né, e causando todo aquele terror, né, que a gente teve aí, né, teve perto da nossa região. Então, a gente teve um cuidado com isso. Já tinha algumas, né, mas não tão intensiva que nem nós colocamos agora. Agora ela está em todas as salas de aula, né, para a gente ter esse cuidado com a nossa criança, saber quem que está entrando dentro da escola, por mais que a escola esteja fechada, né? Mas às vezes acontece, vamos dizer assim, um pai que não tem autorização da mãe, a própria mãe também que não tem autorização, né? Ou um familiar, só pode entrar ali dentro, que daí os professores já sabem e a gente também está protegido, né? Tu fala desses supostos atentados que ocorreram no Paraná inteiro, né? Isso. Qual a tua opinião? O que tu acha dessas questões? Por que gera essa circunstância? Porque para nós é um pouco novo isso, né? Um pouco até meio americanizado, né? Nos Estados Unidos realmente esses atentados são mais frequentes e são mais catastróficos até, né? Não só em escolas, mas em um monte de ambientes, né? Ambientes públicos, privados, enfim. Sim. Na Europa também teve, né? Enfim, mas o que levou isso? Tu que é uma gestora pública, o que enseja essa circunstância? Eu acredito, né, vendo essas situações, que às vezes nossos adolescentes, as nossas crianças, né, fazendo essa passagem de criança para adolescência, então tá ali todo agitado. Talvez em casa tá faltando um pouco de olhar do pai e da mãe, né, ou de familiares, né? E na escola, às vezes os professores estão vendo. Eles até fazem o contato com a família, mas a família às vezes não acredita. E é onde acontece essas coisas, né? Eu falo assim, hoje o celular é uma arma, sabe? O professor vai falar assim que é uma arma, porque ela pode ser usada para o bem como para o mal. E tem algumas situações que eles usam para o mal, né? Porque tem muita coisa que é colocada, né, nas redes sociais que são inverdades, mas que às vezes com tanta afinco de falas aí que acaba o povo acreditando e as crianças vendo, falar, né? Instiga as crianças, né? Mas também acho que um pouco por aí, eu também concordo com a senhora, a questão de controle, né, interno dos pais, mas também esse acesso das crianças, acho que a rede social traz um elemento um pouco perturbador para os adultos, para os pais, que é o contato confidencial que gera entre participantes de certas redes, jogos, né? Grupos, comunidades, né? De certas comunidades que são de adolescentes, crianças e adolescentes, e que muitas das vezes pessoas, né, instigam, né? inescrupulosas entram nessas comunidades e começam a incentivar as crianças a agirem de determinado modo, para serem reconhecidas dentro da comunidade. Se você não fizer assim, você não será reconhecido. E as crianças entram numa bola de neve, né? Tem situações em que elas, inclusive, né, vêm a falecer por ingestão de substâncias, etc. Né? Então, mas isso também tem a ver um pouco, e aí um outro elemento que eu gostaria de conversar com você é sobre a segurança pública, né? Não, a escola é importante, mas e o controle externo da própria segurança pública no modo geral? Como é que o município vê isso? Está se desenvolvendo alguma coisa nesse sentido? Então, o que o município, para tentar auxiliar, né, o policiamento, a gente faz esse contato, né, com a equipe de policiais, a gente tem um bom relacionamento. E o que fez? Câmeras.
nós colocamos câmeras no município, Uhum. né? E a gente passou um acesso dessas câmeras para o destacamento da polícia, que eles cuidam eles podem cuidar, eles cuidam a cidade toda, né? Nós temos a nossa sala de monitoramento no município e a gente passou para eles também ter esse acesso, porque aí se a gente vê alguma coisa que preocupante, né? E a gente aciona a polícia, porque na verdade nós temos o acesso, a minha equipe de secretários tem o acesso, né? Esse acesso, ele é um acesso documentado, que é a nossa responsabilidade, a gente não pode repassar para ninguém isso. E daí a gente fala assim, lá, às vezes no final de semana, que você está dando uma olhada, vê alguma coisa diferente, e você passa para a polícia para tentar inibir algumas situações, né? Agora você falando, eu me vem em mente possivelmente a senhora conheça, a Vila Inteligente, né, lá em Foz do Iguaçu, que é essa estrutura que se criou num bairro de Foz do Iguaçu, né, para usar, para além do próprio monitoramento, a inteligência artificial em alguns determinados ambientes, né, para fazer acontecer de forma mais efetiva, vamos dizer assim, a inovação, né? E isso gera certas perguntas, né? A gente solucionam-se problemas, mas as soluções vêm com problemas também, né? Então a gente pensa como que as pessoas na rua elas vão abrir mão da sua imagem, da sua intimidade, né? Vamos dizer a sua liberdade, né? É, Seria uma coisa assim, tipo, de ir e vir e tal, né? faz parte da Faz liberdade, parte. né? A própria imagem, a privacidade, né? Então você está sendo monitorado constantemente. Isso é um pouco, até a gente fica meio de olhos arregalados quanto a essa questão, né? Se tudo é monitorado, nada é também. Então, qual seria o meio termo disso? Qual seria a proporção desse controle? Então, assim, hoje nós trabalhando em cima disso, dessas câmeras, foi nessa situação para a gente poder estar fazendo esse auxílio, né? Inibindo roubos, porque Ibema é uma cidade que ela tem entradas e saídas. Ela sai para vários outros municípios, né? Então, como é uma cidade de BR, próxima dos... de BR, né? Então, eu tenho 3 entradas que não é a entrada principal, sabe? Então, aquilo entra e sai. Então, ali o que acontece? Uma parceria que a gente também está tendo já em conversa com a Polícia Rodoviária Federal, para estar colocando uma câmera para eles ali também, né? Para poder ajudar, auxiliar também nisso, roubo de carro, tráfico, né? Essas coisas assim, a gente ajuda no município a inibir isso. E dentro do município, com essas câmeras, essa inibição, tentamos fazer para auxiliar a polícia nessa parte, né? E não só a polícia, mas como um morador, né? Ali, que está ali na sua casa descansando à noite, quando vê, entra, né? Alguém e... né? Assim, então, você tenta fazer essa visão nossa, dar esse auxílio, dar essa proteção a mais para o munícipe. Né? E como o cidadão vê essa ação do poder público municipal? Ele fica satisfeito? Ele se sente um pouco apreensivo? Como é que é a visão geral da população sobre isso? Olha, o povo gosta, sabe? Porque assim, aconteceu um acidente, uma batida de carro, nós podemos até verificar, só que a gente não entrega a filmagem, só se o Ministério Público autorizar. O Ministério Público que vai autorizar, sim ou não, né? Depois ali para poder dar esse auxílio. Então, assim, o povo achou interessante isso e ajudou bastante. Você sabe, assim, que por um tempo ele está inibindo bastante coisa. Tem algum exemplo, algum incidente que tenha ocorrido, que você obviamente possa contar para a gente, seja nas escolas ou na via pública, que as câmeras ajudaram, que foi utilizado, etc. Teve um acidente na entrada, né? E ali a gente conseguiu auxiliar a polícia para isso, né? Para essa situação, né?
Tipo, então, ela dá esse auxílio, né? Tipo, para poder fazer isso. Mais detalhes aí eu não consigo te Não, não repassar. tem problema. E nos colégios, como é que foi isso? Olha, nas escolas isso também é bom. Por quê? Ajuda os pais a ter a gente ter um controle. Fala assim, nós conseguimos, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa com um aluno dentro da sala de aula. A gente vai procurar aquele vídeo, né? Ter acesso para poder estar chamando o professor ou até mesmo defendendo. Então é uma coisa boa. Até os próprios pais ficaram muito contentes com essa ação, E né? tem um protocolo de requerimento das imagens? Tem um protocolo, aham. Porque assim, esse protocolo é o quê? Nós não só entregamos através de um pedido do Ministério Público. E é para o Ministério Público ou para, vamos dizer, o delegado, alguma coisa assim. Senão, para a pessoa, não. Porque assim, o que acontece hoje, a gente falando, né, voltando a falar ali Claro. as pessoas usam isso. Elas jogam nas redes sociais. E isso não é Uhum. para ser jogado nas redes sociais, né? Isso é um negócio interno para ser trabalhado ali se a pessoa cometeu o crime ou não, entende? Mas mesmo assim, por exemplo, se eu for a uma determinada escola, aconteceu um incidente que eu estou envolvido, eu não posso, pessoa física, requerer as imagens para comprovar algo que... Vamos dizer assim, você vai registrar um boletim de ocorrência e vai solicitar a imagem. Aí, com a autorização do Ministério Público, nós vamos liberar a imagem para você. Senão, não. Porque assim daí fica muito fácil, né? Qualquer situação, eu quero ver as imagens, né? Então, assim, tem todo, não é, um Vou fazer uma, processo. uma analogia, é o VAR. Qualquer hora chama o VAR. Tanto VAR que talvez os erros nos jogos sejam maiores com o VAR do que sem o VAR. Isso que a senhora está dizendo é mais ou menos isso. Se estiver liberado para todo mundo, Bom, não, né, não. todo mundo recorre às estruturas da câmera, né? Uhum, isso é verdade. Muito legal. E tem alguma cidade, né? Você disse que Ibema é uma cidade que tem várias... É limítrofe com outros demais Isso, municípios, né? aham. E alguns outros municípios estão copiando essa proposta de inovação? Nós já temos Catanduvas, tem o Campo Bonito, Guaraniaçu, são as cidades próximas de mim, assim, tipo assim, que o pessoal já está trabalhando em cima, sabe? Mas pedem o sistema parecido com o de vocês? Pedem uma Sim, comunicação não, ou sim, há aham. uma... Tem alguns, assim, que é mais, que nem Catanduvas, ali, né? Uhum. Por causa da penitenciária, então ele é um pouquinho mais, né? Robusto. É um pouquinho mais. E qual será o próximo passo do município de Ibema nesse âmbito da inovação? Além das câmeras, tem algum projeto sobre o tema? Sobre a inovação no modo geral? Nós já é um projeto para o próximo ano aí, para a gente trabalhar, né? A inovação dentro na parte administrativa, né? Para a gente tentar eliminar o papel, né? Fazer Sim. a parte, usar toda a tecnologia que hoje e tem, né? Para estar trabalhando nisso, né? Para economizar, eu falo assim que vai ser uma economia também. Então a gente já está fazendo esses estudos técnicos para poder estar Trazer o mundo digital para o dentro município. isso. Uhum. E a inteligência artificial? O que a senhora pensa sobre esse tema aí, já que estamos falando de inovação? Dentro da administração pública, que, querendo ou não, vai chegar. Se não chegou ainda, vai chegar, né? Ela vai chegar. Eu acredito assim que ela vem trazer alguns benefícios, mas também traz, assim, no meu ponto de vista, alguns malefícios, né? Eu falo assim, mas vamos esperar que traga para a Aribema aí um benefício muito bom. Tenho certeza que vamos trabalhar em cima disso. Legal. Bom, infelizmente não temos tempo para mais nada. Eu conversei agora com a Viviane, professora, prefeita de Ibema, que ganhou o prêmio de inovação, né, do município por conta da inserção de câmeras de controle dentro das escolas municipais, um passo muito importante para a segurança, né, das crianças e adolescentes. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Foi um grande prazer estar aqui junto com vocês.
O prazer é nosso e semana que vem tem mais Disruptcast na CBN às 16 horas e 30 minutos de terça-feira. E também podem nos acompanhar no Spotify e no YouTube. Boa tarde. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.